Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo vamos falar sobre Brasil classificado para a Copa do Mundo de 2026 e a primeira vitória de Carlo Ancelotti no comando técnico da equipe. Torcedor canarinho, após bom tempo de espera, o grito de alegria por uma vitória volta a ecoar por nós, torcedores da amarelinha. O Brasil não vencia um jogo de eliminatórias desde o dia 15 de outubro de 2024, quando venceu dentro do Mané Garrincha, aqui em solo brasileiro, o Peru por 4-0, um dos poucos jogos onde o Brasil foi bem superior ao seu adversário, é claro, sobre uma das piores, seleções do continente hoje. Então não fizeram mais do que a obrigação naquele momento, e hoje não fizeram também mais do que a obrigação, que foi colocar o Brasil na próxima Copa do Mundo. Pensando que o Brasil sempre vai às Copas do Mundo e antes era bem mais difícil de ir, hoje em dia é praticamente impossível. A gente tem 10 times disputando 7 vagas, 6 vagas diretas e uma pela playoffs, não é playoffs, pela repescagem, quer dizer, lá contra um time da Oceania mais tarde. E hoje, com a vitória sobre o Paraguai e a vitória do Uruguai sobre a Venezuela, o Brasil se garantiu na próxima Copa do Mundo. Algo que não era para a gente estar comemorando, algo que, inclusive, eu não estou comemorando, porque é, como eu disse, mais do que obrigação, mas algo que foi muito dificultado pelo planejamento da nossa querida Confederação Brasileira de Futebol, especificamente pelo nosso querido e ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que fez um ciclo extremamente conturbado, contratando técnicos tampões, que a gente sempre soube que não chegariam na Copa, para agora sim, um ano aí restando para a próxima Copa do Mundo, estar com o técnico que nós procuramos o ciclo inteiro estar com ele, mas ele recusou 500 vezes. Mas o Brasil, então, conseguiu, e Carlo Ancelotti é o nosso treinador. Mas o assunto não é esse. Vamos, então, passar para o jogo de hoje, a primeira vitória do técnico italiano no comando da seleção canarinha, um jogo muito bom da seleção brasileira. É até estranho, porque no começo do meu canal eu fiz sobre os jogos da seleção, lá na Copa América ainda, o início de trabalho ali da era Dorival, e o primeiro jogo que eu falei que o Brasil jogou bem foi contra o Paraguai, naquele 4-1, na segunda rodada daquela Copa América. E hoje voltamos a falar de Brasil jogando bem contra o Paraguai. Dessa vez o placar foi mínimo, foi só 1-0, mas poderia ter sido bem mais, tá? Foi uma ótima atuação da seleção brasileira. Não sei se ótima. Teve alguns momentos ali preocupantes, que eu já vou citar. Mas foi um jogo bom da seleção brasileira, apesar do resultado mínimo. Para mim, merecia ter sido mais e só não foi mais por culpa dos próprios jogadores, que em vários momentos erraram alguns passes curtos, erraram alguns lançamentos ali no último terço de campo, perto da grande área. O medo de chutar no gol, isso é algo que o Ancelotti, e que com o trabalho vai ter que evoluir, Os jogadores do Brasil têm muito medo de chutar de fora da área, de arriscar um chute a longa distância. Isso é algo que há um bom tempo vem acontecendo na seleção brasileira. Basicamente só o Neymar que costuma dar esses chutes, Os outros jogadores ficam, não sei se com medo de errar ou de ser criticados depois e acabam negando alguns chutes. Hoje teve vários, o próprio Rafinha, o próprio Martinelli, o próprio Vini, inclusive, que não deu alguns chutes de fora da área. Foi o que faltou para que o Brasil pudesse fazer um placar ainda mais extenso contra o Paraguai hoje. O Paraguai que, inclusive, a gente pode falar, pô, é só o Paraguai, Mas o Paraguai não perdia há um bom tempo. A última derrota do Paraguai havia sido lá na Copa América contra a Costa Rica. Ainda, Foi a última derrota do Paraguai. E no meio desse caminho, lá no Paraguai, nós perdemos, inclusive, para essa seleção paraguaia que estava invicta, que, se não me engano, com 5 vitórias e 4 empates. Todos esses empates vinham em jogos fora de casa, e lá no Paraguai eles ganharam de todo mundo, até da própria Argentina, se não estou falando besteira. Eu espero que não esteja. Mas vamos começar do início, da escalação da seleção brasileira, uma escalação que me chama atenção, algo que a gente sempre pedia na era Dorival: ir para cima dos adversários, principalmente jogando dentro do solo brasileiro. Quando a gente vê a escalação com Martinelli, Vinícius, Matheus Cunha e Rafinha, e só 2 volantes, você fala, agora hoje é o nosso jogo. O Brasil fez um grandioso primeiro tempo. A gente precisa citar
que o quanto que esse time evoluiu do jogo contra o Equador, tá? O quanto que o time se desenvolveu nesse pouco tempo já de trabalho do Ancelotti. Claro, não é pra gente falar, pô, somos favoritos para a Copa, nada disso, é só o início de trabalho ainda. Mas se você pegar as minhas críticas do jogo passado, que era um Brasil engessado, um Brasil sem criação, com poucas movimentações, muito foco nas jogadas das pontas com Estevão e Vini, esse jogo ele é completamente diferente. Matheus Cunha e Vinícius ali jogando com uma dupla de ataque, mas com muita movimentação. Ora um saía da área e ajudava o Martinelli, ora outro saía da área e ajudava o Rafinha, ora os dois estavam em posições invertidas, como foi no momento do gol, onde o Matheus Cunha sai da área, ganha e acredita no lance e cruza para o Vinícius fazer como centroavante. Então a gente já percebe muitas movimentações nesse ataque do Brasil, muito interessante, tá? Basicamente era Martinelli pela esquerda e Rafinha pela direita, sempre fixos e cortando para dentro das possibilidades, mas sempre nesse foco no 1 contra 1. E Matheus Cunha e Vinícius alternando, trocando. Ora o Vinícius vinha para fora da área para auxiliar, como eu disse, ora era o Matheus Cunha que vinha para armar. Teve vários momentos que o Matheus Cunha foi buscar a bola lá no pé dos volantes. Então, grande movimentação ofensiva. E do outro lado, o lado mais defensivo, na saída de bola, a ajuda de Casemiro e Bruno Guimarães para potencializar essa saída de bola e funcionando muito bem. Vários lançamentos, várias invertidas de bolas de ambos os volantes. Tá? Inclusive, quero ressaltar aqui, na hora das notas, que eu vou dar notas hoje, o Bruno Guimarães fez talvez a sua melhor partida com a camisa da seleção brasileira, tá? Muito bem nos lançamentos, na marcação, com a chegada na área, teve a possibilidade de fazer o segundo gol no segundo tempo. Então, um grande jogo, tá? Do Bruno Guimarães. Então, o primeiro tempo foi um domínio total do Brasil, algumas escapadas do Paraguai em erros do próprio Brasil, principalmente do Alexandre, tá? Lateral esquerdo, que hoje acho que foi o único mais abaixo, tá? Mais fora do nível de atuação dos outros jogadores, que ocasionou alguns erros ali, algumas bobagens, que acabou dando algumas chances para o Paraguai, mas nada que assustasse, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, é basicamente uma continuação do primeiro. Domínio do Brasil, algumas chegadas, algumas mais perigosas, outras menos perigosas, e assim foi se desenrolando até o momento onde o Brasil dá uma desligada, não sei se bate o cansaço, problemas físicos, algo desse tipo. Paraguai vem para cima, adianta sua marcação e aí o Brasil começa uma síndrome dos erros, né, na saída de bola, principalmente ainda com o Alexandre, na lateral esquerda do Flamengo, que depois sai para entrar o Beraldo, e quando o Beraldo entra, isso já automaticamente melhora. Como eu disse, o Alexandre hoje foi um desastre pelo lado esquerdo, tá? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Estava um pouco desligado, eu achei o Alex, como eu disse, eu achei ele estava numa rotação um pouco atrasada perto dos outros jogadores da seleção brasileira, mas tudo recompensado com uma baita atuação, mais uma, do zagueiro do Lille, o outro, Alexandre, e também do Marquinhos, que hoje foi muito bem. Gostei do Wanderson defensivamente, ofensivamente achei que ele errou alguns domínios, teve até um pouco mais perto da área dessa vez, né? Parou de ter aquele medo que eu via no Wanderson, chegou mais ao ataque, recebeu várias viradas de bola do Casemiro e do Bruno Guimarães, mas acabou pecando em alguns lances ali com a bola no pé mesmo. O Wanderson, pode ser nervosismo, algo desse tipo, querendo ou não, o Wanderson tá o quê? No seu terceiro momento de convocação? Se não me engano é isso, não faz tanto tempo assim que o Wanderson tem se habituado em vestir a camisa da seleção brasileira. A gente sabe que não é nada fácil vestir a camisa da seleção brasileira, ainda mais nesse momento que a gente vive, que é de muito conturbação, né? Mas, basicamente, o jogo se desenrolou dessa forma. E aí, o Paraguai teve algumas chances, a principal delas um cabeceio do Júnior Alonso que triscou a trave, rapidamente com as modificações do Ancelotti, principalmente com o Beraldo entrando no lugar do Alexandre e o Gerson para recompor o meio de campo, o Brasil voltou a ter o domínio, voltou a criar as principais chances, até então que cria a principal chance do segundo tempo, que é o chute do Bruno Guimarães, que para, né, numa ótima defesa do Gatito Fernandes, tá? Mas um excelente, tá, jogo do Brasil, um bom jogo, né, aí da seleção. Acho que excelente é uma palavra forte demais. Eu acho que os erros ainda na saída de bola precisam ser consertados, como o Vinícius trouxe agora na entrevista pós-jogo. Vai ter tempo agora para o Ancelotti trabalhar, para o Ancelotti realmente assistir jogos, ver como é que estão jogando os brasileiros e algo desse tipo para a próxima convocação, onde a gente enfrenta Bolívia. Deixa eu confirmar aqui no meu celular. Eu sei que é a Bolívia lá
tá? É jogo difícil, tá? É Bolívia lá e o pior time das eliminatórias, o Chile, tá dentro de casa. Esse jogo contra o Chile, inclusive, sem Vinícius Júnior, que tomou hoje o seu terceiro cartão amarelo ali, que ele matou um contra-ataque do Paraguai ainda no primeiro tempo. Tá, acho que eu falei de todo mundo, agora vamos passar aí, falei sobre o jogo, agora vamos passar pelas notas de cada um, tá? Quem foi bem, quem não foi. Começando pelo Alisson, cara, o Alisson muito pouco exigido hoje, em alguns momentos escorregando sozinho no campo, a gente sabe, né? O campo da Neoquímica Arena sempre muito molhado, mas quando foi exigido, não foi mal, tá? Teve uma saída de bola ali meio no aperto, mas que se lidou bem com a bola nos pés. Vou falar que foi bem aí o Alisson, tá? Não vou dar nota de número ou algo desse tipo. Wanderson, lateral direito, gostei, como disse, do Wanderson. Acho que ele pisou mais no ataque, chegou mais perto da área, participou ali de alguns toques de bola com o Rafinha, foi mais participativo e defensivamente foi bem. Estava bem postado hoje o Wanderson. Vou falar que ele também foi bem aí na partida. Tá o nosso colega Wanderson. A dupla de zaga, muito bem hoje, tá? Boas partidas, boas atuações, tanto do Marquinhos quanto do Alexandre. Gostei muito da data FIFA do Alexandre. Cara, achamos um zagueiro muito bom, um zagueiro que tem bom posicionamento, bom físico, boa velocidade e o melhor, uma qualidade no passe, na saída de bola, várias pifadas que ele deu, sim, muito bem mesmo, Alexandre, e não tem medo de errar, tentou alguns lançamentos, muito boa a data FIFA para mostrar para o mundo esse zagueiro, o Alexandre. O Alexandre, lateral esquerdo, como eu disse, pior jogador da partida de hoje, como eu falei ali no momento de análise, o que estava mais abaixo, né, foi uma partida horrorosa, mas foi o que esteve mais abaixo dentro da boa partida que fez a seleção e, querendo ou não, os principais momentos do Paraguai surgiram de erros, né, de bobeadas ali do Alexandre na saída de bola. Então eu vou dar aí o pior da partida para o lateral esquerdo do Flamengo. No meio de campo, gostei dos dois, tá? Tanto o Casemiro quanto o Bruno Guimarães foram muito bem, tá? Como eu disse, para mim a melhor partida do Bruno com a camisa da seleção brasileira, sim, absurdo a participação dele no ataque, aquele Bruno que eu pedi, aquele Bruno pisando na área, chegando mais ao ataque e também trazendo solidez defensiva. Grande partida na principal característica do Bruno, que é esse box-to-box. E o Casemiro, não tenho o que falar, né, cara? Quem reclamou da convocação desse cara tá maluco. O Casemiro traz uma solidez defensiva, traz uma tranquilidade defensiva. Teve um contra-ataque do Paraguai logo no início do jogo, que o cara bate na massa dele, ele dá um lançamento longo muito bom pro Wanderson, que passa em velocidade. Então, muito boa a data FIFA do Casemiro, tá? Excelente. E o jogo do Bruno hoje foi extremamente bom, tá certo? Vamos passar então aí pro quarteto ofensivo, começando pelo Martinelli, que fez uma grande partida, ciscando pelo lado esquerdo. Bastante do jogo do Brasil passou pelo bom momento do Martinelli no jogo, onde ele criou as principais possibilidades. Ele deu um bom cruzamento, inclusive, antes do gol que deu a vitória ao Brasil, o gol do Vinícius Júnior pro Matheus Cunha, que acabou passando da bola e teve que cruzar a bola para o meio e não tinha ninguém para completar. Então o Martinelli foi muito bem também pelo lado esquerdo. Rafinha bem pra caramba também no jogo, né? Extremamente importante ali pelo lado direito. Querendo ou não, participou do gol do Brasil, né? Porque ele que briga ali no meio de 3 jogadores do Paraguai e a bola sobra para o Matheus Cunha, que não desiste do lance. Então também bem legal a partida do Rafinha. Claro que a gente espera bem mais, tá? Que o Rafinha possa participar de mais gols, possa criar mais possibilidades. Inclusive, no segundo tempo, teve outra boa chance que ele tira do Gatito. O Gatito faz uma linda defesa e o Martinelli não consegue fazer no rebote. Tá, mas foi bem também o Rafinha. E aí os dois principais jogadores da noite, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Obviamente que eu vou dar o prêmio de craque do jogo para o Vinícius, pelo gol marcado, mas eu acho que os dois foram os principais jogadores hoje para o Brasil funcionar, para o mecanismo da seleção brasileira funcionar e o Brasil fazer esse bom jogo que fez dentro da Neoquímica Arena para sim se garantir na Copa do Mundo de 2026. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal se você gosta do meu conteúdo, porque vai fortalecer demais o meu trabalho. E também não se esqueça de ativar as notificações para que você possa sempre recebê-las quando eu estiver ao vivo ou quando eu postar vídeo novo. E é claro, não se esqueça de seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais que estarão aí no link da descrição, tanto no Instagram quanto no TikTok. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!